Olá pessoal, tudo bem? Hoje é domingo, acabou de acontecer a prova, saíram os gabaritos preliminares. Espero que vocês tenham ido bem. Desejo parabéns aos que foram aprovados e me solidarizo com os que não atingiram a pontuação. Mas continuem firmes na busca do caminho. A gente está junto com vocês, porque vocês precisarem, com todo o empenho e carinho que a gente sempre teve. Pessoal, a prova de ADM nesse exame 23 não foi das mais fáceis, né? Foi um exame de médio para difícil. Cobrou algumas questões literais, inclusive o examinador acho que fez alguma confusão, tratando de algumas questões que estavam na Constituição, né? Nem mesmo nas leis do administrativo, efetivamente. Mas tudo bem, vamos lá. Vou fazer uma correçãozinha rápida com vocês aqui para vocês esclarecer algumas dúvidas que eventualmente tiveram. Não vejo recurso nessa prova, tá? Em administrativo. Vamos lá. Caderno amarelo, vou corrigir o caderno amarelo, tá? Questão 27. Ao realizar uma auditoria interna, certa entidade administrativa federal, no exercício da autotutela, então a autotutela é importante, verificou a existência de um ato administrativo. Pronto, o tema é esse. Ato administrativo. Portador de vício insanável. Então está viciado. É um ato nóia, né? Que produz efeitos favoráveis para a sociedade Tudo Beleza S.A. Então, efeitos favoráveis. A sociedade se deu bem com esse ato, embora seja nóia, embora seja viciado. E ela estava de boa fé. O ato foi praticado em 10 de fevereiro de 2012. Em razão disso, em 17 de setembro de 2016, a entidade instaurou o processo. Portanto, não tinha passado 5 anos ainda. Ela foi atrás antes dos 5 anos, né? 4 anos e pouco. A entidade instaurou o processo, que após o exercício da ampla defesa contraditória, culminou na anulação do ato em 5 de junho de 2017. Aí sim, aqui passou 5 anos, no 5 de junho, mas ela tomou providência, ela deixou de ficar dormindo. Aqui, ó, 17 de setembro de 2016. Com relação ao transcurso do tempo na mencionada situação hipotética, a senhora é correta. É aquela ideia que eu falei para vocês, né? Na dúvida, 5 anos, lembra? Sempre falo, todo curso eu falo isso, 5 anos. Aqui também, 5 anos. Só que não passaram 5 anos. Não ocorreu decadência ainda, porque a administração tomou providência antes do prazo. Então vamos lá. Letra A. Não há decadência do direito de anular o ato derivado de vício, considerando que o processo que resultou na invalidação foi instaurado dentro do prazo de 5 anos. Pronto. Letra A é o gabarito. Matou. Isso está de acordo com, inclusive, a lei, né, 978499, que diz assim: o direito, artigo 54, o direito da administração a anular ato administrativo que decorre efeito favorável, veja que é igualzinho a questão, para o destinatário, decai em 5 anos, contados a data em que for praticado, salvo comprovar a má-fé. Como ele fala aqui na questão, não teve má-fé, teve boa-fé, não cai nisso, não cai no salvo. Então, são 5 anos mesmo. Considera-se exercido o direito de anular qualquer medida da autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato. A administração na questão tomou medida dentro do prazo de 5 anos. Portanto, exerceu o direito de anular. E aí, a letra A é o gabarito da questão 27. Tá bom? Questão 28. O Estado Alfa, mediante a respectiva autorização legislativa, constituiu uma sociedade de economia mista. Sociedade de economia mista. Beleza. Administração pública indireta. Para o desenvolvimento de certa atividade econômica de relevante interesse coletivo. Beleza. Acerca do regime de pessoal, integrante da administração indireta, assinala é correto. Então, o tema aqui, ó, regime de pessoal. Duas perguntas que se fazem. Esse pessoal é servidor público? Eles são estatutários ou seletistas? Seletistas. Eles submetem ao teto? Regra sim. E eles fazem concurso? Fazem. A gente estudou isso no curso, fizemos tabelinha e tudo mais. Então, tranquilaça a questão. Letra A. Por se tratar de entidade administrativa que realiza atividade econômica, não será necessária a realização de concurso. Claro que é. Então, não será, tá errado aqui, ó. Errado. B. É imprescindível concurso para provimento de cargos e empregos em tal entidade.
Certo que os servidores ou empregados regularmente nomeados poderão alcançar estabilidade. Aí não, né? Só tem estabilidade quem tem cargo efetivo. Fixamos isso no curso também. E esses caras têm emprego. Então, letra B está errada. C. Deve ser feito concurso para a contratação de pessoal por tal entidade. E a remuneração a ser paga aos empregados não pode ultrapassar o teto remuneratório na Constituição, caso sejam recebidos recursos do estadual para pagamento de despesas de pessoal ou custeio em geral. Pronto. C. C é a resposta. 28, letra C. Achamos. A Constituição fala que para ter emprego público tem que ter concurso, o fundamento está aqui. E ele fala que o teto se aplica às economias mistas, caso recebam recurso, no caso da questão do Estado, para pagar pessoal ou custeio em geral. Tá bom? Então, gabarito, letra C de casa. Questão fácil, né? Relativamente fácil. Questão 29. Após a Polícia Federal colher farto material probatório, o Ministério Público denunciou Ricardo, servidor público federal estável, por crime funcional e comunicou o fato às autoridades competentes para eventual apuração administrativa. A gente viu ontem isso no bate-bola, a interferência da esfera penal na esfera administrativa, lembram? Lousa e tudo mais. Antes do recebimento da denúncia, diante da vasta documentação que demonstrava a materialidade da violação de dever funcional, vejam, vasta documentação que demonstrava a materialidade, uma esfera vai vincular a outra, né? Foi instaurado o processo administrativo disciplinar sem realizar sindicância. Ó. Olha que interessante. O PAD é uma coisa, a sindicância é outra. E a sindicância não é um pressuposto para o PAD, não tem nada a ver. Ele confundiu vocês aqui, ó. Lembra, eu falei para vocês de PAD no curso. PAD é PAD, não tem sindicância no meio. PAD é autônomo, não tem essa. Que mediante regular processo de inquérito administrativo culminou na aplicação da pena de demissão. Ricardo, sob a situação hipotética, a assinala é correta. Ricardo não poderia ser demitido na administração sem realizar sindicância. Não tem nada a ver. Pode demitir. Se depois ficar provado que ele foi inocente na esfera criminal, ele vai haver reintegração. Mas pelo andar da carruagem aí, tem vasta documentação da materialidade. Ele vai ser condenado na esfera criminal. E aí o resultado administrativo se convalida, está válido, está perfeito. Tá? Letra B. O recebendo a denúncia deverá ter sido suspendido o processo administrativo disciplinar contra Ricardo. Claro que não, as esferas correm independente, uma vai independente da outra. O que acontece é o resultado final que pode acabar vinculando um ou outro, depende do resultado. O processo administrativo disciplinar instaurado contra Ricardo é nulo, pois não é cabível utilização de prova para ação criminal. Claro que não, uma prova leva para outro processo, normalmente. D. A hipótese não apresenta qualquer nulidade que contamine o processo disciplinar instaurado contra Ricardo. É isso aqui, ó. D de dado. A hipótese não apresenta qualquer nulidade que contamine o processo disciplinar instaurado. É perfeito. As esferas são independentes. Ainda podia falar a questão de um processo civil, nem falou. Podia ser mais difícil ainda. Então foi uma questão relativamente tranquila também. Falamos dela no bate-bola ontem, tá? Questão 30. O Ministério Público Estadual ajuizou a ação de improbidade em desfavor do Dorico, prefeito do município Beto, perante o juízo de primeiro grau. Após devidos trâmites e do recebimento da inicial, surgiram provas contundentes de que o Dorico se utilizava da máquina administrativa para intimidar servidores e prejudicar o andamento das investigações, razão pela qual o juiz de primeiro grau determinou o afastamento cautelar do chefe do executivo pelo prazo de 60 dias. Percebam, então, estamos em improbidade, o tema é esse, medida cautelar de afastamento do servidor. Por quê? Porque ele está prejudicando as investigações. A lei de improbidade permite que o juiz afaste o servidor caso ele esteja prejudicando as investigações. É uma medida cautelar na improbidade. Chama afastamento preventivo do servidor. A previsão dela está no artigo 20, parágrafo único da lei. Ó. A perda da função, só se efetiva com o trânsito em julgado. Mas não era isso. A questão estava aqui. Ó. Parágrafo único. A autoridade judicial ou administrativa poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida for necessária à instrução processual. Vejam, está atrapalhando a investigação, é medida necessária à instrução. E o cara vai continuar recebendo o salário dele normal, então ele está de boa. Para ele, tranquilo. O juiz afastou e ele vai continuar recebendo o salário dele, até terminar. Não é demissão isso, é medida cautelar. Tá?
Então, nesse caso, o juiz não poderia ter dado prosseguimento ao feito, na medida que o Odorico é agente político, e por isso não responde com base na improbidade. Claro que não, o prefeito responde com base na improbidade e perante o juiz comum ainda. A improbidade não tem prerrogativa de foro. B. Não tem competência para julgar a ação civil pública de improbidade em face do Odorico, ainda que o agente tenha foro prerrogativa junto ao respeito do TJ. Claro que tem competência, é o juiz de primeiro grau que julga improbidade. C. Não poderia ter determinado afastamento cautelar, pois a perda da função só se efetiva com o trânsito julgado. Isso é verdade, a perda da função só se efetiva com o trânsito, mas nesse caso não foi perda da função, foi afastamento cautelar, são coisas diferentes. E D, questão 30, letra D, achamos o gabarito. Agiu corretamente ao determinar o afastamento cautelar de Odorico, que apesar de constituir medida excepcional, cabe quando o agente se utiliza da máquina administrativa para intimidar servidores e prejudicar o andamento do processo. É isso aí. Então 30, D, de novo, D de novo, né? D de dado, desculpa. Zoeira. Nessa hora que vocês estão nervosos, né? Traumatizados com a prova, ficar zoando é sacanagem. Mas é D, tá? D de dado. Questão 31. Vamos lá. O Estado alfa, com o objetivo de articular a prestação de serviço de saneamento básico entre municípios limítrofes, instituiu uma região metropolitana. Ó. Esse tema aqui é mais de constitucional do que do ADM. De modo a promover a organização, planejamento e execução de tais atividades de interesse comum. Acerca da criação de regiões metropolitanas para realizar serviços públicos, assinar é correto. Essa questão está literal no artigo 25, parágrafo 3º da Constituição. Olha o que ele diz. Os estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes para integrar a organização, planejamento e execução de funções de interesse comum. Percebam, quem institui região metropolitana é o Estado e ele faz isso por meio de lei complementar. Essa é uma questão que deveria vir em constitucional e veio em ADM. Não vejo possibilidade de recurso, que a questão é boa, mas o examinador foi um pouco impróprio aqui ao elaborar, na minha opinião, né, ao elaborar essa questão, já que ela deveria ter vindo em constitucional. Mas tudo bem, né? Tamo aí. Então vamos lá. O estadual, assinada é correta. Correta, então. A instituição da região metropolitana para organização, planejamento e execução de serviço público é de competência do Estado, certo? Por meio de quê? Lei complementar, certo? 31, letra A de amor, tá? 32 e última, o Estado X pretende fazer uma reforma administrativa para cortar gastos. Com esse intuito, espera concentrar diversas secretarias estaduais em um mesmo prédio, mas não dispõe de um imóvel com a área necessária. Após várias reuniões com a equipe de governo, o governador decidiu desapropriar por utilidade pública um enorme terreno de propriedade da União para construir o edifício desejado. Ó, o tema é desapropriação. Falamos dele no bate-bola também, hein? Só que não falamos exatamente dessa questão, do tema dessa questão, mas falamos do tema, desapropriação. A questão é a seguinte: o Estado pretende desapropriar um bem da União. Embora haja o equilíbrio federativo, a Lei de Desapropriação, que é um decreto ainda, ó, 336541, ele diz que deve ser respeitada a hierarquia entre os entes. Então, a União pode desapropriar bem do Estado e do município, e os estados do município, mas nunca o contrário, né? O maior tira do menor, mas os menores não podem tirar dos maiores. E nessa questão, o Estado queria pegar da União. Não dá. Então, vamos lá. O artigo fala o seguinte, artigo 2º do Decreto-Lei. Os bens do domínio dos estados, municípios, DF, territórios poderão ser desapropriados pela União e dos municípios pelos estados. Vejam, ele não fala da União pelos estados, só do município. É do menor pelo maior. Mas, em qualquer caso, deverá ser procedido de autorização legislativa. Então, vamos lá. Letra A. A União pode desapropriar imóveis dos estados, atendidos os requisitos previstos em lei, mas os estados não podem desapropriar imóveis da União. Perfeito. Letra A, de novo, de amor é o gabarito. Tá bom? Não foi uma prova tão complicada, mas também foi uma prova que exigia um certo domínio da letra das leis, né? Beleza, pessoal? Deu para entender? Fiquem tranquilos, tá? Eu já volto com a correção de constitucional. Um abraço a todos.